Queridos, nessa noite, nós vamos seguir falando um pouco sobre o assunto que nós tratamos hoje ao meio-dia, a partir das 11h30, na realidade, no programa, que é uma palavra que fala sobre identidade. Algo que já durante este novo ano que nós começamos, né, nós aqui na igreja a gente tem feito como quase que uma retrospectiva dos 18 anos, né, que nós estamos, né, que tem a igreja, né, no meu caso 5 anos que eu frequento aqui a igreja aqui em Pelotas. E algo que nos chamou muito a atenção hoje no programa de rádio é que realmente, se nós não pararmos e nós não nos avaliarmos, a gente pode acabar perdendo a nossa identidade. Para nós, né, que estamos diretamente lá com a rádio, pode-se dizer que quase que uma vez por semana, pessoas ligam lá para a rádio, né, dizendo que perderam a sua identidade, perderam os seus documentos. E nós, como cristãos que somos, como seria a nossa vida se nós perdêssemos a nossa própria identidade como cristão? Quando a tia Elô, ela estava falando sobre dízimos e ofertas, né, que ela falou sobre Elias, quando ele fez aquela profecia, ele tinha que ter muita certeza de quem ele era em Deus. Se ele não tivesse essa certeza de quem ele era em Deus, provavelmente ele não teria profetizado isso. E nós, como nós estamos vivendo, nós realmente sabemos quem nós somos? Nós realmente já descobrimos qual é o nosso propósito aqui na Terra? Qual é o nosso propósito de vida? Nós realmente já sabemos isso? Ou nós estamos seguindo a multidão que nasce, cresce, às vezes tem filho, às vezes não, e um dia morre? Deus, nós vamos ver na palavra que Ele nos criou para muito mais do que isso. Eu queria começar nessa noite lendo o versículo que é o nosso versículo base para esse ano de 2021, desculpe, né? Que está lá em Juízes, capítulo 5, a partir do verso 31. Juízes 5, verso 31, que diz assim, ó: assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor, mas os que te amam sejam como o sol quando se levanta na sua força. E a terra teve paz durante 40 anos. Esse versículo, né, nós já temos acompanhado em algumas ministrações, né, no domingo, na ministração do pastor Wagner, falou sobre esse versículo, né, ministrou falando sobre a história de Débora, né, tudo que aconteceu, né, a vitória que o povo teve, né, através daquilo que ela profetizou. E uma das coisas que eu recordo que a pastora Socorro falou durante a ministração é que em 2021 Deus vai nos usar. Amém? 2021 Deus vai nos usar. Mas nós estamos preparados para sermos usados por Deus? Nós estamos preparados? Nós sabemos como Deus pode nos usar? Ou nós estamos esperando que Deus,
ele vem aqui e faça até mesmo o nosso serviço. Algo que me veio à mente enquanto eu estudava para ministrar agora à noite, eu acho que o Beto vai saber bem disso, né? Que trabalha com essa parte. Nós temos duas coisas que são bem parecidas, mas têm a finalidade diferente, que é o prego e o parafuso. Amém? Nós sabemos que um precisa de força, o outro precisa de jeito. Eles são parecidos, não são? Mas têm finalidades diferentes. A forma de você manusear é uma forma diferente. Nós temos que saber quem nós somos em Deus para podermos sermos realmente usados por Ele nesse ano de 2021. Como a Grace há pouco falou, nós estamos, às vésperas da nossa mudança. E algo que chamou a atenção é quando o tabernáculo foi feito, cada detalhe que era feito, Deus mandava escolher o melhor naquela função. Não foi feito de qualquer jeito. Não era de qualquer modo. Ah, não, eu sou bom com pintura, mas eu vou lá fazer um piso. Não era assim. Cada um tinha a sua parte específica naquilo que realmente era bom para trabalhar. E nós, cada um de nós que estamos aqui nessa noite, de alguma forma, em alguma coisa a gente realmente é bom. Amém? Nós podemos, no reino de Deus, trabalharmos e sermos bênção em alguma parte. Nós sabemos que a Bíblia nos ensina que há os 5 dons do ministério e há também o ministério de socorros, que enganja, várias coisas dentro da igreja, fora da igreja. Em alguma coisa nós podemos ser útil. Amém? Pega essa palavra para você nesse ano de 2021. Em alguma coisa eu tenho que ser útil no reino de Deus. Tá mais do que na hora de nós realmente sairmos do canto, deixar o cantinho vazio ali e avançar. Está na hora de nós avançarmos. Amém? Deus, Ele vai nos usar em 2021, se nós deixarmos. Amém? Nós temos que saber quem nós somos. Nós temos que saber qual é a nossa identidade. Hoje no programa de rádio, o Cândido até falou algumas partes não burocráticas, podia se dizer, Cândido, isso? Do que seria a identidade, o RG que a gente conhece. Ali na identidade vai a sua digital, vai a sua foto, vai o seu nome, vai um númerozinho ali que cada um tem o seu. Aquilo ali é o que nos identifica. E nós, como cristãos, o que tem nos identificado? O que tem nos identificado como pessoas que seguem a Cristo? Será somente a roupa? Será somente o modo de falar? O que realmente tem nos identificado como pessoas que seguem a Cristo? Como antes eu tinha dito, muitas pessoas, às vezes, elas estão naquela de quem sou eu? Ou o que eu vou fazer? Vão construir um prédio, vão reformar um prédio, mas eu não sou pedreiro, eu não sei trabalhar com isso. Olha, mas
eu sei ir lá, eu não recordo, acho que foi a tia Rita que disse, né? Eu faço o almoço. Foi a tia Rita, né? Ou seja, nós sempre podemos ser útil. Nós temos utilidade. Qualquer um de nós é útil em alguma área para o reino. E algo que nós temos visto, que há coisas que infelizmente Satanás coloca nas pessoas, pensamentos que ele coloca nas pessoas, de eu sou um fracasso, eu não sirvo para nada, eu não vou conseguir fazer isso, isso é grande demais para mim. Queridos, o nosso Rei venceu a morte por cada um de nós. Amém? Vamos para outro texto, que está lá em Efésios, capítulo 1, versos de 3 a 6. Nós vamos começar a nos identificar agora. Nós vamos começar a ver quem a Bíblia diz que nós somos. Efésios capítulo 1, versículo de 3 a 6. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua palavra, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Amém? Aqui a Bíblia vai nos mostrando quem nós somos em Cristo, quem nós somos em Deus, né, através de Cristo. Deus nos escolheu. Deus escolheu a cada um de nós. Ah, porque eu sou bonzinho, né? Porque eu sou bonito, né? Porque escolheu o Beto porque ele tem cabelo e eu não tenho. Não tem nada a ver. É através de Cristo. Hoje, na rádio, eu lembro que eu comentei sobre uma experiência que eu tive logo que eu me converti, as primeiras matérias aqui no centro de treinamento, aqui na igreja, que um professor chegou e, no final da aula, eu estava ali mais ou menos onde começa o corrimão da descida da escada, e ele disse assim, olha, começa a te enxergar como Deus te enxerga. Começa a te ver com os olhos que Deus te vê. Para mim foi um, ufa, o que é isso? E aí eu comecei a pensar, realmente, eu não estava me vendo com os olhos que Deus me via. Eu estava tentando com a minha força, eu estava tentando do meu jeito. Eu achava, né, não, tem muita coisa aí que não é para mim. Tem coisa aí que não vai dar certo para mim. E quando eu parei e pensei, não, eu vou começar a olhar quem Deus diz que eu sou. Quem Deus está dizendo que eu sou. Em nenhum momento a Bíblia diz, Deus diz para nós que nós somos fracassados. Em nenhum momento na Bíblia, Deus diz que a gente não vai conseguir. Em nenhum momento na Bíblia, Deus diz para nós retroceder, para nós parar, para nós desistir de tudo. Em nenhum momento a Bíblia fala isso para nós. Até pelo contrário. Ela nos mostra, a Bíblia nos mostra como nós somos quando Deus nos enxerga. Não por mérito nosso, por mérito de Cristo, mas Ele nos mostra a quem Ele está enxergando.
Cristo seria como um vidro na nossa frente. Os nossos erros, os nossos pecados, as coisas erradas que a gente fez no passado, está ali aquele vidro, limpando o nosso passado e Deus nos enxergando através dele. Amém? Deus nos enxergando através de Cristo a cada um de nós. Então nós não podemos nos esquecer disso. Nós não podemos retroceder de jeito nenhum. Nós temos que parar às vezes sim e fazer uma reflexão. Olha, será que eu tenho orado como eu orava antes? Será que eu tenho lido a palavra como eu lia antes? Será que o meu envolvimento para vir para a igreja é o mesmo que eu tinha antes? Sei que muitos podem dizer, mas a pandemia, a situação, isso ou aquilo. A Bíblia nos diz que o nome de Jesus está acima de todo nome. Acima de qualquer problema, acima de qualquer pandemia, de qualquer coisa. O nome de Jesus é um nome sobre todo nome. Amém? E esse texto de Efésios, ele fala que Deus nos adotou através de Cristo. Através de Cristo, nós não somos mais criaturas, nós somos filhos. Através de Cristo, né, a criatura se tornou filho, ele se tornou nosso pai. Mas nós temos visto ele como pai? Ou nós temos visto Deus somente como aquele Deus distante, o homem lá de cima, né? Aquele que está tão longe de nós? Será que a gente não tem, na hora de orar, muitas vezes pensado, não, Deus deve estar muito ocupado, tem muita coisa mais importante na fila, na minha frente ali? Queridos, hoje, quando nós estávamos indo, que saltou essa palavra para nós falarmos na rádio, Deus começou a tratar muitas coisas na minha vida. Começou a tratar muitas coisas mesmo, de quem eu realmente sou em Cristo e se eu tenho usado disso. Uma das coisas que o Cândido disse, né, que a identidade, ela nos dá direitos e deveres. E quantos direitos nós temos em Cristo que a gente tem deixado passar? Hoje o pastor Hamilton lá na rádio, ele deu testemunho dizendo, olha, eu tive a Covid, estava ali meio fraco ainda em casa, mas me levantei e disse, não, a Bíblia diz que eu sou curado, então eu sou curado. A Bíblia diz que Jesus levou sobre si as minhas enfermidades, então é desse jeito. Eu vou assumir essa posição, né? Seria mais ou menos como pegar e dar um carteiraço assim, né? Olha, te afasta daqui, doença. Está aqui, ó, o meu RG é um RG celestial. A minha identidade é Cristo. A minha identidade é Cristo, não é de uma pessoa doente. A minha identidade é essa. Eu tenho como um direito ser curado porque Cristo, na cruz do Calvário, levou sobre si as minhas dores. Então é isso que eu quero. Amém? É isso que eu quero. Eu quero reivindicar isso. E quantas vezes nós deixamos passar? Quantas vezes nós deixamos passar? Hoje até a gente comentava um pouco, né, sobre algumas circunstâncias que acontecem de pessoas que muitas vezes, não, eu estou com um problema, mas eu vou ligar para o pastor orar por mim. Querido, ora primeiro, depois você liga para o pastor. Depois você diz, olha, pessoal, vamos orar junto aí, vamos pegar junto na oração, mas primeiro ora. Né? Eu até usei um exemplo, né? Olha, Cândido,
ora por mim aí que eu quero comprar um carro novo, quero um carro zero, ora por mim aí para Deus me abençoar. Amém. Aí o Cândido vai lá e ora, Senhor, abençoa o Wilson, dá um carro novo para ele, dá aquele carro que ele tem sonhado, que ele tem orado a Ti. Aí para no momento, não, mas ele nem tem orado. Eu vou dar o carro que ele tem orado, mas ele pediu para Ti orar. Esse é um exemplo, mas são várias outras coisas que acontecem. São várias outras coisas que acontecem. Olha, ora por mim, faz isso por mim, né, me ajuda dessa forma ou daquela. Mas acaba que a gente não usa a nossa identidade em Cristo. A gente não usa aquilo que Cristo conquistou por cada um de nós. A gente deixa passar muitas vezes. Amém? Ainda em Efésios, também no capítulo 1, do verso 11 ao 14, um pouquinho mais na frente, né, diz, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, foram vocês selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Amém? Quando nós ouvimos e cremos na palavra da verdade, nós somos selados em Cristo com o Espírito Santo. Amém? Nós ganhamos um selo do Espírito Santo em nossas vidas. Aquilo que nós sabemos, né, quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo vem morar dentro de nós, nós recebemos como um selo do Espírito Santo. Então, nós temos essa marca, a marca do Espírito Santo, como se fosse a digital de Deus nas nossas vidas. Amém? Nós temos isso. Nós temos que aprender qual é a nossa posição em Cristo e usarmos ela. Algo que me veio sobre identidade, né? Nós aqui da igreja, né? Todos sabem, nós estamos nos mudando, é bem pertinho daqui. Nós estamos nos mudando de prédio, mas a nossa identidade como Igreja Bíblica da Restauração em Cristo segue a mesma. A visão segue a mesma. A visão que foi confiada aos nossos pastores, o pastor Eliomar e a pastora Socorro, segue a mesma. Amém? Aquilo que nós pregamos, aquilo que nós cremos, segue a mesma. Por quê? Porque nós sabemos a identidade que nós temos na nossa igreja. Amém? Nós sabemos que nós estamos mudando de prédio? Sim, estamos mudando de prédio. Né? Nós estamos, pode-se dizer, quase que pegando uma segunda via do nosso RG. Segue o mesmo. O RG segue o mesmo. Nós vamos para uma casa nova, nós vamos para um lugar novo, para um lugar melhor, mas a palavra, a visão, ela segue a mesma. Amém? Nós temos a nossa identidade. Nós temos a nossa, né, nós sabemos quem nós somos. Então, nós vamos mudar de prédio, sim, mas a visão segue a mesma, a palavra segue a mesma, a nossa identidade segue a mesma. Amém? 1 Pedro 2, do 9 ao 10, é outro texto. Primeira Pedro 2, do 9 ao 10. Olha o que a Bíblia diz que nós somos, queridos. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas
daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Amém? Que texto maravilhoso. Olha o que a Bíblia diz que nós somos em Cristo. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Nós somos o povo exclusivo de Deus. Nós não podemos nos esquecer, e isso em momento nenhum. Nós somos a nação eleita, povo exclusivo de Deus. Aonde nós estivermos, nós temos que lembrar, essa é a nossa identificação. Antes nós não éramos nem povo, como diz a Bíblia, mas através dele nós somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas. Aqui já nos dá um serviço, né? Nós anunciarmos. Queridos, eu não sei quanto a vocês, mas eu recordo que, né, há algum tempo atrás, principalmente, né, eu era sócio, torcedor de um clube daqui da cidade de Pelotas, e eu fiz assim, várias coisas para trazer muitos amigos para ser sócio comigo, para ir aos jogos comigo, para mim não ir sozinho. Por que a gente não faz isso na igreja? Por que a gente não empenha muitas vezes isto, né, de anunciar, de tentar ter as pessoas perto? Queridos, eu não abro mão das profecias aqui para nós aqui em Pelotas, de uma igreja cheia, de uma igreja repleta de pessoas, amém? Eu não abro mão. Eu recordo que há pouco tempo eu falei sobre isso. Tem 2 textos para mim que são chaves. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Eu não abro mão disso. Amém? Eu não abro mão disso, de eu e a minha casa sermos salvos. E outro texto é o lá de Josué que diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não abro mão desse texto. Eu não abro mão desse texto. É algo que eu quero para a minha vida. Queira você também para a sua. Amém? Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Queira isso para a sua vida, querido. Queira isso para a sua vida. Queira realmente isso. Não deixe, né, que pensamentos, que outras coisas venham e atrapalhem você. Não deixe. Né? Não deixa que pensamentos, como eu disse antes, não vou conseguir, eu não gosto disso, né? Não, Deus não se preocupa comigo. Não, queridos. A nossa identidade em Cristo, ela mostra outra coisa. Eu comentava hoje, né, a situação, o pastor Hamilton, ele trabalha numa empresa em Rio Grande que eu conheço bem, eu prestei serviço lá, e a cada parte que você entrava, você tinha que ter uma identificação, né? Eu mesmo que não era funcionário da empresa, para entrar eu tinha que fazer, toda vez que eu fosse lá, perdia às vezes 10, 15 minutos fazendo uma identificação, né? Eles davam uma carteirinha, cada portão que você fosse passar, você tinha que usar aquela identificação para passar adiante, né? Para ir para outros setores. Queridos, nós temos essa identificação em Cristo. Através do selo do Espírito Santo nas nossas vidas, nós temos essa identificação de podermos avançar, de ir avante, de não retroceder, de seguir. Eu recordo que a outra vez que eu ministrei aqui na igreja, né, foi deixa as coisas do passado para trás e avance.
Se as coisas do passado têm se tornado como peso, larga elas, deixa para trás, vamos avançar, vamos para frente. Amém? Está na hora de nós avançarmos, está na hora de nós seguirmos. Se nós sabermos quem nós somos em Cristo, nós podemos avançar. Amém? Vamos a outro texto, né? Um texto bem conhecido, né? Que é 2 Coríntios 5, do 17 ao 21. Que diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, em que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Olha quem a Bíblia diz que nós somos, queridos. Olha quem a Bíblia nos diz que se nós estivermos em Cristo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, né? E aí vai dizendo que Deus, Ele nos reconciliou e Ele nos deu a missão de reconciliarmos outras pessoas com Ele. Não é o pastor que vai ir na sua casa pregar para o seu amigo, é você. Não é o pastor que vai ir na faculdade, no seu trabalho, é você. É onde você estiver, ser luz, ser sal, né, Grace? Não precisa ser sal grosso, né? Ser sal, ser luz, é o que a Bíblia nos ensina, queridos. Nós somos embaixadores de Cristo. Cândido, por favor, nos diz o que o embaixador faz em outro país. Ele representa finalmente o país que enviou. Ou seja, ele tem poder para fechar acordos e montar a presidência do país que enviou ele. Ele tem poder para representar a autoridade máxima do país de origem. Ele seria um representante como se o próprio presidente do país, por exemplo, estivesse no local. Isso? É isso que nós somos na terra. Amém? É isso que nós somos. Nós somos a representação de Cristo aqui na terra, cada um de nós. Nós somos essa representação. Nós somos a representação de Deus e de Cristo aqui nessa terra. A missão que Ele nos deu é essa. Assim como hoje nós somos cristãos, assim como hoje a nossa vida mudou, reconciliarmos outras pessoas. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso ministério. Amém? Viu? Cada um de nós tem um ministério. Amém? Nós temos um ministério, reconciliar as pessoas. Eu lembro algo que o pastor Diego disse quando esteve aqui, né? Que às vezes a pessoa diz, não, mas é que tu não conhece, aquele era tão difícil. Difícil era nós e nós estamos aqui. Amém? Difícil era nós, e olha aqui onde nós estamos. Olha quantas coisas nós, né, largamos, deixamos para trás, como diz, né, estando em Cristo. Quantas coisas ficaram para trás? Será que outras pessoas não merecem isso? Será que nós não temos que querer que essas pessoas tenham a mesma coisa que nós temos? Ou nós estamos tratando as pessoas, não, olha, outro vai ir, vai pregar, outro eu vou deixar para outro.
Queridos, quando nós não fizemos a nossa parte, Deus ele faz até uma jumenta falar. Mas eu vou dizer, é bem melhor que a gente faça a nossa parte. É bem melhor. Essa é o ministério que nós recebemos. João 8, 31 e 32 é outro texto que vai nos mostrando, né, a nossa identificação, a identificação que nós temos, a nossa identidade em Cristo. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Amém? Nós temos que andar nessa verdade. Nós temos que andar nessa verdade de conhecer e prosseguir em conhecer. Em conhecer realmente a verdade que nos liberta. Como nós vamos saber quem nós somos em Cristo se nós não soubermos quem é Cristo? O pastor Eliomar, já há vários dias atrás, pode-se dizer vários meses, ele tem dito isso aqui na igreja, tem dito isso na rádio. Leia os 4 evangelhos, conheça quem é Jesus, conheça realmente quem foi Jesus, quem é Jesus. Não seja aquela pessoa que diz, olha, quem é Jesus? Ah, não sei, Jesus, eu vou na igreja, mas... Quem é Jesus? Ah, Jesus é alguém que morreu na cruz por mim, pelos meus pecados. Conheça quem é Jesus. Conheça realmente o que Jesus fez. Hoje pela manhã, quando nós estávamos aqui na oração, né, a Grace trouxe um texto, né, sobre Jesus ali, nos mostrando muito bem a ótica que Jesus via as coisas. Né, uma ótica totalmente diferente, e nós temos que ter essa mesma ótica. Nós temos que ter essa ótica que Jesus tinha de amar as pessoas independente de não ser, não, ele é de uma igreja aí, mas não é da minha igreja, deixa ele lá no canto dele, eu fico aqui na minha. Não, queridos. Nós temos que ter essa proximidade com pessoas, mostrar o evangelho para as pessoas. Como eu disse, cada um de nós tem algo que pode acrescentar na vida do outro. É interessante porque cada dia que a gente vai ali para o programa de rádio, pode ser a pessoa que for lá, todos eles sempre contribuem de uma forma diferente. É sempre uma visão diferente, trazendo para o mesmo ponto. É muito interessante isso, então todo mundo pode ajudar o outro. A gente pode, né, ter pessoas de outras denominações, né? Eu lembro um dia que o pastor Wagner na rádio disse, olha, se você quer aprender a fazer uma live aí, não sabe, né, nos manda uma mensagem que a gente ajuda você, não tem problema, é para o reino. É para o reino, queridos. Nós temos que quebrar realmente essa coisa de placa de igreja. Se nós queremos que a igreja na nossa cidade cresça, a gente tem que deixar muitas coisas de lado. Muitas picuinhas que às vezes tem. Nós temos que saber realmente quem nós somos em Cristo. Cristo, ele andava no meio do povo. Cristo, ele falava com
com pessoas que a sociedade era contra, ele não se contaminava, mas ele falava. Ele ensinava. Foi ministrado aqui na igreja, né? O caso de, por exemplo, de Zaqueu, que Jesus nem precisou mandar ele fazer nada. Só da forma que Jesus tratava as coisas, ele viu, não, peraí, o modo que eu estou vivendo está errado. Senhor, se eu tenho, né, fraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Olha, tudo que eu tenho eu vou dividir a metade e dar para os pobres. Por quê? Porque Jesus, aonde ele ia, ele era a luz. Ele sabia quem ele era. Ele não precisava esperar pelos outros. Não, ele sabia quem ele era, ele sabia qual era a missão dele, ele sabia para que ele tinha vindo para a terra, e ele fez. Amém? Nós temos que saber qual é a nossa identidade. Hoje é um dia para nós, daqui uns minutos mais, irmos para casa e fazer uma autoavaliação. Fazer uma autoavaliação cada um de si. Como diz, né, aquela passagem sobre a Santa Ceia, né, cada um examine-se a si mesmo. Não é pensar, não, Senhor, mas, né, eu sei que eu tenho uns erros, mas olha o que o Guilherme está fazendo, Senhor. Não, é cada um de nós vermos o nosso ponto. Olhar aonde a gente tem deixado a nossa identidade de lado. Um clube de futebol, ele é conhecido muitas vezes no mundo inteiro somente pelo símbolo. E nós? Nós temos sido conhecidos como cristãos? Ou nós temos sido aquele cristão 007, né? Agente especial escondido, que ninguém sabe, que ninguém vê, que tem vergonha até de carregar uma Bíblia, tem até vergonha de dizer que é cristão? Qual tem sido a nossa identidade? Nós sabemos realmente em que lugar Cristo nos colocou? Nós temos usufruído disso? Ou nós temos perdido tempo e deixado essas coisas de lado? O último texto para nós terminarmos, que é Tiago, capítulo 1. Versículos 23 e 24. Tiago 1, 23 e 24. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Se nós ouvirmos a palavra e não a praticarmos, nós seremos pessoas que não sabem qual é a sua identidade. A Bíblia diz que é como alguém que se olha no espelho e ao virar para o outro lado já se esqueceu do que viu. A identidade, ela nos mostra quem nós somos. Como eu disse, né, se nós trouxermos para o natural, a nossa identidade, ela tem foto, tem a digital, tem o número, tem o nome do pai, da mãe. E a nossa identidade espiritual, ela nos mostra quem nós somos em Cristo. Amém? Essa é a palavra para essa noite.